Fala pessoal, tudo bem? A semana 4 da NFL terminou ontem com esse jogo incrível da defesa do San Francisco 49ers, que agora está com uma campanha 2-2, então tem um cenário aberto pela frente. A gente já viu o Jimmy Garoppolo conseguir conduzir bem esse ataque quando as peças ali funcionam bem, né? A gente tem habilidades individuais muito interessantes no ataque desse time e com uma defesa jogando nesse nível de intensidade, a gente pode ver esse time chegar muito longe. A gente já conhece essa comissão técnica, então agora a gente tem um tabuleiro aberto de possibilidades para o restante da temporada. Muito importante essa vitória. E o atual campeão Los Angeles Rams, com uma reta inicial de temporada complicada para dizer o mínimo, mas nada que seja preocupante, pelo menos não até agora, tá? Então vamos ver aqui o que vai ser feito de ajustes para esse time voltar para os trilhos. Campanha 2-2, cenário aberto, muita coisa pode acontecer ainda. Eu separei 8 destaques dessa semana para a gente ver, iniciando com os Eagles, né, que conseguiram bater os Jaguars depois de ter deixado aí 14 pontos no placar. Os Jaguars iniciaram o jogo pontuando, fazendo campanhas muito boas. Os Eagles conseguiram correr atrás do prejuízo. Essa equipe de Filadélfia que não sabe o que é perder depois do intervalo. O jogo corrido funcionou muito bem também, aliviando a pressão em cima do Jalen Hurts. Fico curioso para ver até quando vai permanecer essa invencibilidade dos Eagles. A gente já viu aí, num passado recente, equipes que chegaram a 9-0, né? Então, assim, até quando vai esse sucesso do Philadelphia Eagles, essa invencibilidade? Estou gostando muito de ver esse time bem sucedido, especialmente dentro da sua divisão. O segundo destaque é um destaque negativo, depende da perspectiva. Mitchell Trubisky agora fica no banco e o Kenny Pickett finalmente tem a possibilidade aí de desenvolver o seu jogo, de mostrar o seu potencial. Sempre quando existe esse fator de novidade, é uma motivação também, porque o jogador chega ali com a possibilidade de mudar um cenário que está colocado. Um time que durante muito tempo teve uma figura muito respeitada de quarterback, né, no Big Ben, e agora tem essa posição aí completamente fragilizada, exposta. Uma defesa muito boa em alguns aspectos, e a gente sabe aí que o Pittsburgh Steelers tem uma torcida apaixonada, tem uma tradição muito grande, então todos esses elementos também eles contribuem, né, para que a moral do time não fique tão abalada assim. No entanto, é claro que é uma situação muito delicada, especialmente dentro dessa divisão. Vamos ver o que vai ser feito aí e como que o Kenny Pickett vai se desenvolver, o que ele vai apresentar de mudança nesse ataque, o que pode ser uma virada de chave talvez, né? Embora que esse ano eu acho que seja um pouco difícil. O terceiro destaque também é negativo. No caso, o Justin Fields, que no momento é o pior quarterback da NFL. Em números, em tudo, processamento mental, leitura de defesa. E agora o Chicago Bears, que depende inteiramente do jogo corrido e da sua defesa, né, que já não é mais aquela que foi um dia. Então, muito complicada essa situação do Chicago Bears, numa divisão que está sendo liderada agora pelo Minnesota Vikings. E, em último lugar, a gente tem o Detroit Lions de forma imerecida. Quem deveria estar em último lugar nessa divisão era o Chicago Bears, né, que está com uma campanha aí que não corresponde à mediocridade que tem sido apresentada em campo, né? Então o Chicago Bears está tendo muita sorte, na verdade, diante de uma miséria que é o que a gente tem visto, né? Especialmente a situação aqui do Justin Fields é muito triste. O quarto destaque segue o mesmo tópico aqui que eu já falei. O Detroit Lions, que vem fazendo jogos impressionantes, colocando muitos pontos no placar. E é muito triste quando você vê um ataque que está produzindo tanto perder o jogo. Então aqui a gente tem realmente que ver o que precisa mudar na defesa dos Lions, porque é muito injusto, né? Esse é um dos casos que os números mentem. Essa campanha negativa dos Lions, ela não corresponde com o que o time tem colocado dentro de campo. Tudo que o time tem deixado dentro de campo. É só você ver os placares, cara. Esse jogo agora contra o Seattle Seahawks foi 48-45. Um time que coloca 45 pontos no placar perdeu o jogo. E você vê nas semanas anteriores foi a mesma coisa. Então é muito triste que o Detroit Lions não esteja conseguindo ter campanhas vitoriosas, apesar do seu ataque estar fazendo chover. Então tem que corrigir aqui os problemas da defesa, que não pode ceder tantos pontos assim. E aí a gente pode ver esse time decolar num futuro breve até. O destaque de número 5 também é
Preocupante, a saúde do Tua Tagovailoa coloca em xeque o futuro da temporada dos Dolphins? É uma pergunta, ao mesmo tempo é uma situação muito nebulosa, porque a gente não sabe ao certo o que aconteceu com ele, não sabe também ao certo quanto tempo essa recuperação pode levar, e essa sequência positiva que vinha animando, né, o torcedor de Miami, que já não via isso há algum tempo, agora fica ameaçada. Será que o Bridgewater consegue conduzir esse ataque? Né? Será que, apesar desse abalo, né, com essa situação aí do Tua, o Miami consegue dar a volta por cima? Só o futuro vai dizer, mas realmente é uma notícia assim muito triste, é um balde de água fria. O destaque de número 6 é que finalmente os Raiders conseguiram vencer. Confronto divisional aí contra os Broncos, essa divisão que também é complicada, os Broncos que também vão muito mal. Então, foi aqui importante para os Raiders conseguir essa vitória, mas de todos os times aqui que estão com campanha negativa, talvez o Houston Texans, o Commanders e os Raiders sejam os que estejam na situação mais complicada. A ver aí os próximos resultados. O destaque de número 7 foi a performance espetacular do Patrick Mahomes, jogando na Flórida, em Tampa, contra o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Um jogo que não foi assim terrível do Buccaneers, muito pelo contrário, conseguiu jogar bem, né, o time, mas a gente viu simplesmente um espetáculo do Patrick Mahomes, cara. São jogadas assim que vai pro DVD, como se diz, né? Impressionante. Muitas vezes eu fico, né, me perguntando, será que o Josh Allen é melhor? Será que o Patrick Mahomes é melhor? E talvez a gente ainda vai ter essa discussão por muitos anos, espero, né? A ver aí os números que eles vão continuar produzindo, mas é impressionante o que joga o Patrick Mahomes, cara. Que coisa bonita de se ver é você sentar num domingo à noite e assistir um Sunday Night Football que tem Tom Brady de um lado, Patrick Mahomes do outro, e você vê o cara conseguir fazer esse tipo de coisa. Impressionante. O destaque de número 8 aqui é novamente trazendo à tona, né, os times que estão com campanha negativa. Commanders, Patriots, Raiders, Lions, Panthers, Texans preocupam com uma campanha negativa. A gente tem aqui o gráfico, né, da classificação com os líderes, né, de cada divisão respectivamente. Dolphins na AFC Leste liderando. Em último lugar a gente tem o Patriots. AFC Oeste, Kansas City com 3-1, com essa vitória agora. Em último lugar a gente tem os Raiders. AFC Norte, a gente tem o Cleveland Browns, que apesar da derrota permanece com 2-2. Em último lugar o Pittsburgh Steelers com 1-3. Complicada a situação dos Steelers, uma divisão que tem esse miolo bem embolado, né? Que é o Bengals e o Baltimore Ravens com campanha 2-2. Inclusive o Cleveland Browns com campanha 2-2. AFC Sul, a gente tem o Jaguars com 2-2 e em último lugar o Texans. Agora, falando da Conferência Nacional, a gente tem, é claro, o Philadelphia Eagles aí com 4-0 liderando a NFC Leste, que tem o Commanders em último lugar, e ali no meio, incrivelmente, o Giants empatado com o Dallas Cowboys com campanha 3-1. Incrível isso daqui para o torcedor dos Giants, realmente não imaginava. A NFC Oeste tem, com a vitória do San Francisco de ontem, né, ele liderando a divisão, uma divisão que tem todos os times com campanha 2-2. Então a gente tem Rams, Seahawks e Cardinals seguindo aí, todos com campanha 2-2. Muito competitiva essa divisão, vamos ver o que vai acontecer. O time aqui que menos oferece risco, talvez seja o Cardinals nessa divisão, e o Seattle Seahawks vem jogando bem até. Por exemplo, o Geno Smith fez um bom jogo agora, né, contra os Lions. NFC Norte, já comentei, injustamente os Lions em último, Minnesota Vikings liderando, Green Bay empatado ali também com campanha 3-1, e o Chicago Bears que tá aqui, cara, nessa divisão, mas assim, não merecia estar com campanha 2-2, uma campanha medíocre, uma temporada medíocre até agora. Então, sorte dos Bears estarem aqui ainda em penúltimo. A NFC Sul, com o Tampa Bay Buccaneers que perdeu e agora está 2-2, e os Falcons, né, que estão começando a dar indícios aqui de uma recuperação com 2-2, e a gente tem na mesma divisão o Carolina Panthers com 3 e o New Orleans Saints com 1-3, então um cenário aqui um pouco mais desenhado, favoravelmente para o Tampa Bay Buccaneers, e quem corre aqui atrás de algum prejuízo, de fato, é o Atlanta Falcons. Então é isso, vamos ver agora a semana 5, confrontos interessantes, né? Esses foram os destaques aqui, os 8 destaques que eu separei da semana 4. Me conta aqui abaixo o que você achou. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.